Olá, meu nome é Danilo Ribeiro e eu gostaria de trazer uma breve mensagem a respeito dos falsos mestres, como devemos lidar com esses que propagam mentiras, esses que se denominam apóstolos e ungidos do Senhor. O apóstolo João lidou com algumas heresias no tempo em que ele viveu. Ele diz na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 18, ele diz o seguinte: Filhinhos, esta é a última hora. O anticristo está vindo. Já muitos anticristos têm se levantado, conforme ouvistes. Por isso sabemos que é a última hora. Eles saíram dentre nós, mas não eram dos nossos. Pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas todos eles saíram, para que se manifestasse que não são dos nossos. E aí os versículos 22 e 23 dizem: Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse mesmo é o anticristo, esse que nega o Pai e o Filho. Todo o que nega o Filho também nega, não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho também tem o Pai. O apóstolo João lidava em seu tempo com heresias dos gnósticos, dos docetistas, que ensinavam que a nossa comunhão com Deus não é afetada quando nós fazemos o que quisermos com o nosso corpo, porque o nosso corpo é material e é separado do nosso espírito, portanto, a forma como eu vivo não interfere na minha comunhão com Deus. Os docetistas entendiam que Jesus não veio em carne, mas em algo parecido com um corpo, que parecia corpo, mas não era. O apóstolo João combateu isto no capítulo 1, logo no primeiro versículo, dizendo que nossos olhos viram, nós contemplamos, nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida, ele falava. Ele estava falando que Jesus veio, eles viram Jesus, eles estão falando daquilo que eles tocaram, daquilo que eles viveram com Cristo, por isso eles têm autoridade para falar que de fato Jesus veio em carne, sim, e combater essas mentiras. Eles eram os apóstolos, aqueles que conviveram com Cristo. Ele fala nos versículos que eu li sobre última hora, sobre anticristo no singular, anticristos no plural. Eu entendo que o anticristo no singular seja aquele homem do pecado a quem Paulo se refere em Tessalonicenses, em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Eu entendo que é aquele homem, o assolador, que viria, prometido em Daniel capítulo 9, mencionado por Jesus no capítulo 24 do Evangelho de Mateus. Eu entendo que o anticristo ainda virá, que ele ainda está no futuro, e eu entendo o seguinte a respeito dos anticristos. Considerando o contexto de 1 João, ele está dizendo que esses anticristos aqui no singular, que já estão no mundo, que já apareceram, que já têm se levantado, estes são os falsos mestres, aqueles que estavam ensinando mentiras à igreja de Cristo, aqueles que estavam no meio deles e tinham saído no meio deles para que ficasse manifesto que eles não são deles, que não fazem parte da igreja de Cristo. Todos os que ensinam mentiras e falsas verdades, todos os que ensinam que Cristo não veio em carne, todos esses são merecedores do título de anticristos. Portanto, não só aqueles que ensinam essas mentiras, mas todos os que ensinam diversos tipos e diferentes mentiras merecem o título de anticristos e são falsos mestres. Nós vemos nos dias de hoje diversos tipos de mentiras sendo propagadas. Nós vemos a teologia da prosperidade sendo propagada por pessoas como Agenor Duque, Edir Macedo, Valdemiro Santiago, Silas Malafaia, que tem feito um papelão falando dos calvinistas, falando contra o pastor Paulo Júnior, que prega um evangelho verdadeiro. Vemos homens desse tipo falando da teologia da prosperidade e ensinando que há algo errado em sua vida se você não prospera, fazendo com que pessoas que são pessoas pobres vivam ainda mais na miséria, dando tudo o que têm e sendo frustradas quando suas promessas não são cumpridas, quando não recebem a bênção prometida, e a culpa é colocada sobre eles porque eles não têm fé e por isso não receberam a bênção. Deram dinheiro, deram seus bens, mas não receberam as suas bênçãos por falta de fé. Outras mentiras, como as dos testemunhos de Jeová, que ensinam que Jesus não é Deus. Outras mentiras, como dizer que os escritos de pessoas podem estar em pé de igualdade com as escrituras, como os adventistas do sétimo dia fazem com os escritos da Ellen White. E diversas outras mentiras. Apóstolo Sol dizendo que o aniversário de Satanás, do diabo, é em agosto, e que o diabo não gosta de sal, alguma coisa do tipo. O Márcio Eliciano dizendo que o nosso corpo, por ser composto em grande parte de água,
pode ser habitado pelos demônios, porque os demônios gostam de água, e outras mentiras absurdas, muitas outras mais. Benny Hinn dizendo, acreditando que ser cheio do Espírito Santo é ter a capacidade de derrubar pessoas no chão, fazer pessoas caírem, fazer pessoas estribucharem no chão. Muitos ensinando que ser cheio do Espírito Santo é falar em línguas, é cair no chão, é rodopiar, é gritar bem alto, como se manifestações assim visíveis pudessem fazer com que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não tem nada a ver com isso. Ser cheio do Espírito Santo é viver em consagração, é ser guiado por Deus, é viver como Cristo viveu. Portanto, tudo isso é mentira, e todos esses que ensinam essas mentiras merecem o título, sim, de anticristos, e são anticristos, são falsos mestres, não são nada de apóstolos, não são ungidos do Senhor, não são nada desse tipo. Não precisamos ter medo de denunciá-los e chamá-los de anticristos, de falsos mestres. O reformador João Calvino disse o seguinte: o cão late quando seu dono é atacado. Eu seria um covarde se visse a verdade divina ser atacada e continuasse em silêncio, sem dizer nada. Isso foi o que o reformador João Calvino disse. E de fato, eu faço a pergunta a vocês: qual tem sido a sua reação ao ouvir essas mentiras, a ouvir mentiras sendo propagadas? Você apenas ri e dá risada disso? Ou você sente indignação? Porque esse é o sentimento que o crente verdadeiro, o cristão, aquele que está em comunhão com a igreja de Cristo e com Deus, deve sentir. Devemos sentir indignação ao ouvirmos mentiras desse tipo sendo propagadas, vendo pessoas crer nessas mentiras. Nós devemos de fato repudiar tudo isso. Não devemos apenas dar risada disso e achar engraçado, achar legal, mas devemos ensinar contra isso, pregar contra isso, fazer o máximo aquilo que está ao nosso alcance, para que pessoas não creiam nessas mentiras e que essas verdades não sejam mais propagadas. Devemos fazer aquilo que está ao nosso alcance para evitar isso. Contudo, o apóstolo João disse que esse é um sinal dos fins dos tempos, esse é o sinal da última hora. Não temos muito como evitar essas coisas. O que devemos fazer é repudiar isso, é falar contra, é pregar contra, é ensinar contra, é sentir indignação ao ouvir essas mentiras. O que nós assistimos, os filmes que nós assistimos que ensinam mentiras, qual tem sido a nossa reação ao ver essas coisas? As músicas que nós ouvimos nos nossos dias de hoje, que ensinam mentiras, ensinam heresias, ensinam vingança, com música como Sabor de Mel, que fala que aquele que te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. Coisas absurdas, absurdas. Eu espero que esse vídeo, essa mensagem faça você pensar a respeito de como você tem reagido ao ouvir essas mentiras, como você tem lidado com tudo isso. Se você crê nessas mentiras, se você crê e segue homens desse tipo, como esses que eu citei, eu sinto lhe afirmar, mas você não está em comunhão com Deus ou com a igreja, porque você está crendo em verdade, em mentiras, e você está seguindo anticristos. Não faça isso. Não creia nesses homens. Espero que essa mensagem tenha feito você refletir de alguma forma, tenha ensinado alguma coisa. E espero que você tenha uma boa manhã, um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite.